Olá a todos. Hoje nós vamos continuar na parte 3, mapeamento de um negócio, de uma venda, né? E o ponto hoje é o seguinte, ó, ponto inicial para chegar até pessoas importantes. Todo mundo já deve ter percebido uma coisa, você quer fazer uma venda grande, só que o tomador de decisão em geral é um cara importante. O cara que pode comprar um serviço de 3 milhões, 2 milhões, 5 milhões, 500 mil, 200 mil, certo? É uma pessoa importante, certo? Não é uma pessoa simples, assim, uma pessoa simplória. A gente precisa encontrar essas pessoas, só que essas pessoas são muito importantes e você tem pouco acesso a elas, certo? Pois bem, então assim, a primeira questão é o seguinte, o que significa uma pessoa importante em uma venda? Esse é o primeiro ponto, você quer chegar até a pessoa importante? Pois bem, o que é uma pessoa importante? Então vamos lá. No início do processo de venda, para uma grande empresa, a pessoa mais importante certamente é a secretária. Então ponto. No início do processo de venda, a pessoa mais importante é a secretária. Porém, a mesma não é a pessoa mais importante no fechamento do contrato, no fechamento da venda. Ela é importante no início do processo de venda. Depois a gente vai querer, a pessoa mais importante vai ser alguém lá dentro da empresa que vai ajudar você a fechar o contrato, certo? A pessoa mais importante em uma venda é o tomador de decisão ou os tomadores de decisão, que são as pessoas com os níveis mais altos da empresa em geral, certo? O foco principal deve ser sempre os diretores da empresa, porém, em alguns raríssimos casos, o tomador de decisão pode ser um gerente. Lembre-se, sempre tente focar nos diretores, pois eles são os que têm mais a perder na contratação de uma empresa ruim. Ou seja, um diretor é o cara mais top da empresa. Aí ele vai lá, contrata um cara ruim para fazer um serviço de 2 milhões. Aí o serviço não é bem feito, é mal feito. Quem vai tomar mais prejuízo? É ele, porque tem um maior salário, ele pode perder o emprego se ele trabalha para uma empresa de outra pessoa. Então o que você vai ter que fazer? Vou supor, o cara vende ar-condicionado para banco. O diretor lá da agência, o gerente da agência, vai ser o cara que vai comprar, ou talvez o diretor que vai comprar para várias agências, se ele comprar um serviço e o ar-condicionado não funcionar mais nessas agências, e ele pagou pelo serviço, adivinha quem vai ser demitido e vai perder o salário de 50 mil por mês, 100 mil por mês? É ele. Então ele tem mais a perder. Então você precisa focar nessa pessoa, na pessoa tomador de decisão. Pois bem, só que, como diz aqui o cara sentado aqui, ok, mas como fazer isso na prática? Bom, tudo que eu estou falando nesse curso aqui, tem nesse livro aqui, e também tem outros, eu estou acrescentando minha experiência como negociador, tá? Mas eu indico sim esse livro aqui do Steve Kaplan, tá? Estratégia do Elefante, ó. Como conseguir e manter grandes clientes, que a gente chama de elefante, né? Os grandes clientes a gente chama de elefante porque eles são pesados, eles são lentos, são empresas lentas, porque elas são grandes, e elas querem a sua agilidade de uma empresa pequena. Só que é o seguinte, o elefante tem uma memória que se você fizer um errinho, tipo assim, ele vai lembrar pra sempre. Então assim, tem uma memória que você não quer fazer mancada com o elefante, certo? Então você tem que tratar muito bem o elefante, etc. Tal. Esse livro aqui é um livro maravilhoso, estou indicando aqui, mas o objetivo não é esse. O objetivo a gente vai continuar, que é como fazer isso na prática, eu vou explicar para vocês aqui. Pois bem, então vamos lá. Mas, como conseguir chegar nos tomadores de decisão? Essa é a pergunta que todo mundo deve ter agora, né? Ok, resposta simples. Você vai conseguir chegar neles com muitas ligações telefônicas. Você precisa ser muito ousado, precisa ter uma ousadia. Você vai ligar insistentemente até falar com o cara, ok? Muita insistência, com espaçamento de uma semana entre as ligações, muitas vezes. E com catalogação do horário das ligações. Por exemplo, eu tenho um grande amigo, que é o João Cavalcante, que é um geólogo bilionário. Um cara muito rico, é um cara muito grande no meu setor. Ele é meu amigão, mas assim, sabe como foi difícil conhecer ele? Foi muito difícil. Porque eu tive que ligar muito pra ele. Eu liguei pra ele na época porque ele tinha uma empresa em São Paulo. E eu tava em São Paulo, ou seja, entrou no meu radar. É uma empresa grande, etc, tal, tem condição de me pagar, eu vi o tamanho dos projetos, tal, fiz o mapa regional, ele tava dentro. Beleza. Agora eu preciso me apresentar. Beleza. Só que, como é que você fala com um bilionário? Não é um diretor, é um diretor bilionário. Como é que você fala com uma pessoa dessa? Bom, demorou umas 5, 6 ligações para falar com ele. Foi todas no mesmo dia, inclusive, tá? E foi o seguinte, nesse caso aqui eu liguei, a secretária falou, deu uma risada de mim e tal, falou, o que você quer falar com o cara? Aí eu liguei de novo, a secretária falou, pô, você é chato, hein, meu? E aí eu resolvi ligar na hora do almoço, e aí atender uma outra pessoa. A pessoa falou, fui lá, reclamei da secretária, a pessoa também não gostava da secretária, sei lá por quê. E aí a pessoa acabou me dando o telefone celular do João Cavalcante, porque ele era amigo do João.
E aí o João também, liguei pra ele, ele falou assim, quem que tá falando aí? Eu falei, aqui é o Afonso, queria te falar sobre o meu serviço, tal, queria te apresentar algumas coisas, queria muito falar com você. E ele falou o seguinte, agora eu tô sem tempo, e desligou o telefone, né? E aí eu falei, nossa, uma coisa, vou tomar um café agora, né? Agora não deu certo. E aí, passado lá uma meia hora, ele me ligou de volta. Falou, agora eu tô aqui abastecendo o carro, você tem seus 5 minutos aí. 5, 10 minutos. Eu falei, cara, eu preciso falar com você pessoalmente. E ele falou assim, Afonso, é o seguinte, ou você tem seus 10 minutos agora, que estou abastecendo o carro, ou você tem 3 minutos, uma reunião pessoal. Eu falei, eu quero 3 minutos só. Ele falou, então acabou a ligação aqui, você me encontra amanhã. E aí, assim, deu trabalho. Você vai desenvolvendo um relacionamento. Agora, eu desenvolvi relacionamento com o João a ponto do cara ser uma pessoa que eu confio, que vamos dizer assim, que eu gosto dele, ele gosta de mim. Foi na minha casa, junto na minha casa, tudo. Mas assim, por quê? Porque existe uma insistência. Essas pessoas, o pessoal liga pra elas pra cobrar dívida trabalhista, pra xingar, pra não sei o quê, várias coisas. Processo trabalhista, não dívida. Processo trabalhista, várias coisas. Pra cobrar 10 reais de não sei o quê. Você pega uma pessoa dessa, você vai lá, se apresenta bem, se veste bem, tem boa postura depois de uma reunião, que a gente vai falar sobre a reunião. Você não vai ficar cobrando pelo estacionamento do seu carro, a gasolina que você gastou, nem nada disso. Pô, a pessoa vai gostar de conversar com você, vai ter prazer de conversar com você. Você tá indo lá, você sim, não tô falando pra você não ter nenhum interesse, não tô falando isso. Eu tô falando o seguinte, você não precisa querer, toda conversa que eu tenho com essa pessoa vou tirar leite. Não é assim que funciona, certo? Você vai, por exemplo, no gado leiteiro especificamente, você vai alimentar o gado leiteiro, que nem eu faço com a minha vaca, né? Tem uma vaquinha, passa a mãozinha nela, tal, faz carinho, gosta de mim, percebe? Então aí sim, aí depois que tá tudo tranquilo, você vai lá, tira um pouco de leite e tal, faz o carinhozinho e tudo mais. É a mesma coisa, certo? Sei que parece uma comparação ruim, mas é que eu gosto muito da minha vaquinha, certo? A minha vaquinha é leiteira, né? Tenho só uma vaquinha e é onde eu tiro leite, então eu gosto dela. Mas vamos lá, continuando aqui. Ó, com insistência, você... sim, pera um pouquinho, deixa eu continuar aqui, ó. Ligações telefônicas, você vai precisar de ousadia. Quero falar com um bilionário. Meu amigo, o criador criou você e todo mundo igual, percebe? Então, tipo assim, não tem nada de diferente entre você e um bilionário, tá? É só questão de insistência. Bom, muita insistência, tá? Com espaçamento de ligações e também, ó, com catalogação dos horários da ligação. Você ligou tal horário, ligou tal horário. Ó, não deu certo hoje, liguei 20 vezes, não deu certo. Vou ligar daqui 3 dias. Vou ligar daqui 7 dias. Eu espero em geral 7 dias, né? Olha só, com insistência você vai conseguir falar por alguns minutos com o diretor e nesse momento você tem que fazer o seu melhor. Você tem que deixar claro que você quer marcar uma reunião pessoal com ele. Você quer falar com o cara pessoalmente, você quer tete a tete, ok? E você não vai ocupar muito tempo dele, você tem que deixar claro. Eu não vou falar, eu não sou aqueles caras chatos que vão conversar com você e fica 1 hora. Eu vou definir aqui, ó, 5 minutos, 10 minutos, eu só quero isso, cara. Só isso de você, 5 minutos, 10 minutos. Quando eu marquei com o João Cavalcante, e ele falou assim, você tem 3 minutos, quando ele chegou na reunião, ele falou assim, você é o cara que tem 3 minutos? Eu tirei o cronômetro do bolso, apertei, ó, fiz assim, ó, clique, já está contando o tempo, né? Aí ele falou, tá, eu sentei, expliquei pra ele, etc, algumas coisas, 1 hora eu posso falar como é que foi a minha conversa com ele, foi 3 minutos, nesses 3 minutos, na verdade foi assim, vou contar rapidinho aqui pra vocês, nesses 3 minutos, o que eu me preparei? Eu sabia que ele ia me pedir meu currículo, eu sabia que ele ia pegar o meu currículo e que ele não ia ler. Ele ia dar pra alguém e ninguém ia me chamar nunca. Então o que eu fiz? Ele falou assim, você trouxe seu currículo? E eu falei, trouxe meu currículo. Eu entreguei um cavalo preto do meu jogo de xadrez. E eu falei pra ele, olha, o cavalo não é uma das peças que vale menos no jogo de xadrez, né? Ela só vale um pouquinho mais do que o peão. O peão vale 1, o cavalo vale 2. E aí eu falei, eu sou o cavalo. Tá? Eu não sou um peão, eu sou um cavalo, mas o cavalo é o seguinte, você vai ver Napoleão tá em cima de um cavalo, você vai ver esses grandes conquistadores, Alexandre o Grande e tal, todo mundo precisa de cavalo. E o cavalo ele tem uma outra coisa, né? Ele pula, ele é a única peça que pula as outras peças, né? Ou seja, ele é muito arrojado, né? O cavalo, etc. E tal. E aí ele falou pra mim assim, por que preto? Eu falei, por acaso eu sempre jogo com as peças pretas, eu gosto da peça preta. E aí ele falou assim, minha camisa é preta, meu terno é preto, meu sapato é preto, minha meia é preta, minha Ferrari é preta. Ele falou, eu adoro a cor preto, porque é uma cor tal, etc, tal. E ele falou assim, ó, tô todo arrepiado aqui, vou colocar esse cavalo em cima da minha mesa. Ele falou, tô precisando tomar café da manhã, que eu cheguei agora, você quer tomar café da manhã comigo? Eu falei, cara, maravilha.
E aí a nossa conversa não durou 3 minutos, durou 3 horas, e aí me convidou pro dia seguinte, e aí no outro dia eu fui lá, fiquei mais 2 horas, e assim foi. E é assim que funciona, percebe? É um momento, você precisa dar a resposta certa no momento certo. Tá? E aí nisso você vai precisar contar com um feeling seu, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Não conversei só com o João Cavalcante como bilionário, já conversei com outros, tá? Por exemplo, o Fernando Rainer, que eu falei pra vocês, não sei se ele é bilionário, mas ele é multimilionário. Tem vários banqueiros que eu já conversei. Por quê? É só questão de você quer às vezes aprender alguma coisa. Por exemplo, o meu intuito com o João Cavalcante não foi só vender algo pra ele. Meu intuito era aprender. Né? Você quer aprender, você quer ouvir o cara, você quer saber o que ele pensa, sabe? Você dá esse valor pra pessoa, e quando você dá valor pra pessoa, a pessoa dá valor pra você, é óbvio. É assim que funciona o mundo. Bom, mas vamos continuar aqui. Então assim, você vai precisar de insistência, né? Com insistência você vai conseguir falar por alguns minutos com o diretor. Nesse momento você tem que fazer o seu melhor, como eu acabei de falar aqui. Eu marquei uma reunião de 3 minutos com o cara. Você acha que eu vou levar um currículo que nem todo mundo levaria? Você acha que eu vou levar não sei o quê? Ah, detalhe, na segunda reunião que eu fiz com o João Cavalcante, eu levei um mapa pra ele, assim, ó, dessa altura. Um mapa enorme. Me custou caro. Eu comprei no cheque especial, não tinha dinheiro, porque quando eu quis vender pro João Cavalcante, eu tava sem dinheiro na época. Eu paguei no cheque especial aquele mapa, fiz um mapa assim de um tecido muito bacana, um mapa do Brasil com todas as áreas dele, etc, com logo e tal. E aí quando eu cheguei na reunião, ele falou assim: que é isso, sua mão? Eu falei: isso aqui é um presente. Ele falou: presente? Ele falou assim: mas que é isso aí? Eu falei: é um mapa. Fiz um mapa aqui pra você com as suas áreas. Ele falou pra mim assim: ei, cara, eu tenho 40 geólogos fazendo mapa pra mim, todo dia uma pilha de mapa desse tamanho. Você vai me dar um mapa? Eu falei assim: eu vou. Ele falou: cara, eu não quero um mapa. Eu falei: posso mostrar o mapa? Abri um mapão assim na mesa, assim, ó. Um monte de gente vendo. Abri um mapão assim. Ele falou: o que é isso aqui? Eu falei: rodovia. O que é isso aqui? Eu falei: aeroportos. O que é isso aqui? São as suas áreas. O que é isso aqui? É topografia. Ele falou: por que você não colocou geologia se você trabalha com essa área de geologia? Eu falei: porque a maioria das pessoas não entende geologia. É muito confuso. Então eu preferi colocar topografia porque as pessoas entendem o que é o lado mais alto, o lado mais baixo. Aí ele falou assim: cara, isso aqui é brilhante. Ele falou: eu quis passar algo desse tipo que meus geólogos fazendo pra mim, eles nunca fizeram. Ele falou assim, ele embrulhou o mapa, ele falou assim: hoje eu estou indo pra Suíça e o seu mapa vai estar na mesa de um banqueiro que eu vou apresentar minhas áreas pra ele. O seu mapa. Aí ele falou pra mim assim: quanto custa? Eu falei assim, eu tinha pagado na época, acho que foi 200 e poucos reais, eu não tinha 200 reais na época, né? Eu falei: não, é nada, é um presente, você não pode, né? E aí ele falou assim: não, eu vou fazer um cheque aqui. Me diz assim, se eu precisasse fazer outro mapa. Eu falei: bom, se quiser fazer outro mapa, custaria uns 200. Ele falou: vou te pagar 200. Eu falei: não quero, é um presente. Aí ele falou pra mim assim: então eu vou te pagar 1000. Ele pegou um cheque e começou a escrever 1000. Assim. Eu falei assim: não, cara, é um presente mesmo. Aí ele falou assim, virou para a próxima página, falou assim: vou te pagar 5.000 por esse mapa. Aí eu falei assim: não, é um presente. Ele falou: cara, você vai ligar para sua esposa agora e vai falar aqui com ela na minha frente se ela não quer esse cheque de 5.000. Eu falei: ó, eu tô duro nesse momento, então se eu ligar para minha esposa e falar que tem um cheque de 5.000 aqui, lógico, ela vai falar para mim aceitar. Eu falei: não posso fazer isso, é um presente. Ele falou assim: você não quer que eu te pago nada? Eu falei: bom, se você for jantar na minha casa, já tá mais do que pago. Que tal essa? Você janta comigo lá na minha casa? Né? Uma boa comida. Imagina um bilionário na casa de um cara que na época era bem pobre, né? Pois bem, no final das contas deu tudo certo, foi muito bom. E é assim, sabe, você ganha confiança quando você é leal a uma pessoa. Você é leal a uma pessoa quando você selecionou ela. Você fala assim: eu quero ser parte do negócio dessa pessoa. E eu vou ser leal, vou fazer o meu melhor. Né? E o seu melhor, muitas vezes, teve pessoas que eu já fiz, da mesma forma que o João, já ajudei, etc. Tal. Nunca ganhei absolutamente nada, mas ganhei conhecimento. Então assim, é isso que você precisa, tá? E isso é uma coisa que eu vou falar pra vocês quando a gente for fazer o curso Network. Como é que funciona o Network? Como que você faz isso funcionar de verdade, ok? Não é simplesmente conhecer uma pessoa. A pessoa conheceu o Afonso lá, isso não significa nada, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Então, ó, você precisa marcar uma reunião, né? Pessoal, e você diz que não vai ocupar muito tempo. É isso que você tem que fazer. Trata-se de uma conversa franca, porém de elevado nível. O seu objetivo ao falar com o diretor pelo telefone é conseguir marcar uma reunião presencial. É isso que você quer.
Não fale muito durante a ligação. Fale apenas o suficiente para conseguir uma reunião presencial. Você precisa dessa reunião presencial. Se você não conseguir uma reunião presencial, o processo de venda não começou ainda. Você não está indo na direção do fechamento do contrato. Você só começa a fechar contrato quando você vê tete a tete o cara, quando você começa a conversar tete a tete com o cara e assim mais. Senão você não consegue fazer a venda. Agora, quando você faz uma ligação de prospecção ou uma ligação de venda desse tipo, você deve ter um tempo exclusivo de 2 horas por semana apenas para isso, ok? Só você, o telefone e o seu papelzinho, só isso, mais nada, ok? Você não quer computador por perto, você não quer celular por perto, você quer o papelzinho e o telefone. Você vai pegar o telefone, vai ligar lá, tal, e vai começar a fazer as suas anotações. Olha, quando eu faço a ligação, você não pensa, mas ó, aqui ó, o cliente, ele sabe quando você está desse jeito aqui, você está apressado, você está nervoso. Olha, ligação telefônica para mim é assim, ó, sorrindo, o tempo todo sorrindo, Por quê? Porque é diferente, só o fato de você estar sorrindo muda a sua energia, percebe? Quando você faz uma ligação telefônica, você tem que dedicar um tempo exclusivo. Então, por exemplo, eu toda semana dedicava 2 horas. Então assim, eu tomava um banho, ia colocar uma boa roupa. Ah, mas Afonso, eu vou ligar da minha casa. Eu também já liguei da minha casa, certo? Ligava às vezes da minha casa. O que eu fazia? Tomava um bom banho, tal, passava perfume, colocava uma roupa bacana, camisa bacana, por dentro das calças, colocava a calça, o cinto, tudo bem arrumado. E aí me sentia poderoso, assim. Pegava o telefone, aqui é o diretor da empresa X, PTO, Afonso, tal, tudo bem? Quero falar com não sei quem, tal, tudo bem com você? Tudo bem aí, Vanessa? Tudo bem aí, Cleide? Tudo bem aí, não sei quem? Tudo assim, percebe? Por quê? Você precisa ter essa energia, você precisa de um tempo exclusivo. Você não quer ficar vendo mensagem, ah, vou passar pro diretor, ah, só um minuto, beleza, eu vou aqui assistindo um vídeo aqui, vou aqui mexendo no meu WhatsApp. Joga fora, tira o celular fora, tira a bateria dele, ok? Então assim, ó, você vai ter que dar importância para um esforço constante e com tempo exclusivo totalmente dedicado às ligações telefônicas. É óbvio que eu não preciso escrever exclusivo e totalmente dedicado junto, né? Um pleonasmo. Mas você tem que ter um tempo exclusivo e você vai se dedicar 100% para ligações telefônicas. São 2 horas por semana, nada mais. Você vai pegar 2 horas, talvez 3, depende do quanto você tenha de cliente e tal. Você vai sentar lá bem arrumado, boa postura. Você não vai sentar assim, ó, perdedor, tal, tudo bem, tal. Não, você vai sentar boa postura, vai pegar o telefone, vai falar com uma voz boa, tudo bem, tal. Ó, aqui é o Afonso, sorrindo, sempre sorrindo. Por quê? Porque quando você se obriga a sorrir, você acaba sorrindo mesmo, não é verdade? Você precisa disso. E quando você põe aqui, ó, tempo e quantidade de ligação, o que você vai ter? Você vai ter crescimento na venda. Você vai fazer venda, tá? Você vai ter crescimento em contatos, você vai ter crescimento em várias coisas. Você precisa disso, tá? Então vamos lá. Recapitulando. Você precisa fazer ligações de exploração de informação, que é quando você vai fazer um mapa da mina. Beleza? Beleza. Depois você vai fazer ligações para os diretores. É outro tipo de ligação. Com um único objetivo maior de marcar a primeira reunião presencial. Você vai estar bem. Você vai fazer assim uma ligação que você vai estar bem. Vai pensar tudo que você vai falar e você vai ligar e vai fazer gol. Você só quer uma coisa. Só quer uma reunião de presencial. Ah, eu tô sem tempo e tal. Cara, vamos fazer o seguinte. Tô te ligando aqui faz 2 semanas. Eu só quero que você me dê 5 minutinhos. 3 minutos, se for o caso. 5 minutinhos, ok? Me dá um tempinho. Se você me der um tempinho, eu prometo, vou aí, vou me apresentar e vou embora. A primeira reunião, você precisa ter a primeira reunião. Não importa se vai ser pouco, você precisa se apresentar bem e você precisa ter a primeira reunião. Sem a primeira reunião, não tem venda, ok? Sem reunião, sem venda. Continuando aqui. Bom, depois você vai fazer ligações então para os diretores, ok. Né? Sem essa reunião presencial, você pode considerar que o seu processo de fechamento de contrato nem começou. Nem começou, você está longe de fechar um contrato se você nem se reuniu com a pessoa ainda. A venda de um serviço de grande valor começa de verdade na primeira reunião presencial. Sem a primeira reunião presencial, você ainda está empacado lá na lama. Você não vai conseguir sair ainda. Se o seu grande cliente tiver recurso financeiro e precisar do seu serviço, 2 condições ideais, tá? A sua primeira venda deve ocorrer em média 6 meses após a primeira reunião.
Agora, se ele ainda não tiver talvez um serviço assim muito direcionado a você, 6 meses a 1 ano. Se você fizer a reunião presencial, se você fizer o acompanhamento, ligação sempre, etc. Tudo bem, como é que vocês estão? Estou precisando de serviço, tá? Se fizer isso rotineiramente, 6 meses a 1 ano você vai ter um serviço grande, tá? Lógico, você tem que montar o seu escopo, como é que você vai cobrar esse serviço. Aí depois a gente fala no mini curso que vai ter sobre preparação de propostas para venda. Mas, ou seja, como é que você vai estruturar o preço. Eu estou explicando para vocês como vocês vão fazer a venda. A venda, uma venda de um serviço pequeno, 5 mil, 20 mil, 30 mil, 200 mil, 120 mil, 150 mil, isso você consegue fazer tranquilamente. Quando você for chegar para fazer um serviço grande, 5 milhões, 3 milhões, aí sim, aí você vai precisar conhecer melhor quantas páginas precisa ter uma proposta, né? Vocês sabem, tem um número de páginas, vamos supor, um projeto de 3 milhões a proposta tem um número de páginas, um projeto de 100 milhões tem outro número de páginas, um projeto de 200 milhões tem outro número de páginas. Por quê? Porque você sabe qual vai ser o preço do projeto pelo número de páginas da proposta, tá? Mas isso a gente fala uma outra hora. Então vai ser sobre propostas. Então assim, se você for esperar obter grandes clientes de forma passiva, tá? Por favor, escolha uma carteira confortável, pois vai demorar muito. Você precisa agir ativamente. Você não vai fazer um buraquinho e vai esperar as pessoas entrarem como prospect e ir lá. Você vai pegar o prospect e vai colocar aqui, ó. Pum, você vai tentar encaixar aqui. Você vai atuar de forma ativa. Pois bem, então assim, você pode falar com quem desejar nesse mundo. Com quem desejar. Você quer conversar com o presidente dos Estados Unidos? Se você fizer esforço, você vai conseguir. Tá? Você consegue falar com quem você deseja nesse mundo. Porém, você vai precisar dedicar tempo fixo por semana para marcar reuniões. Tá? Ah, não consigo chegar direto no fulano, vou marcar com o ciclano para chegar no fulano. Você vai montar a sua estratégia, mas você vai ter que dedicar tempo e você consegue. Estou falando que você consegue porque eu também consegui. Tá? Eu também vim de família simples, família pobre. Também tive meus problemas financeiros no passado, etc. Tal. E eu resolvi meus problemas assim, fazendo venda ativa de uma área técnica que, tipo assim, ninguém acreditava, que é vender serviço de tremor de terra no Brasil, ok? Pois bem, o que a gente está mudando aqui? Paradigma de venda passiva, que todo mundo acredita, para venda ativa. Eu não acredito em venda passiva, tá? Por quê? Da mesma forma, fazer uma venda passiva grande é a mesma coisa que ganhar na Mega Sena. Você prefere ganhar na Mega Sena ou prefere um trabalho bem pago? Desculpa, vou reformular. Você prefere jogar na Mega Sena e talvez ganhar na Mega Sena de forma passiva? Ou você prefere um trabalho bem remunerado que você está ganhando lá 50 mil por mês, 30 mil, 100 mil por mês? Você trocaria, ó, estou com um bilhete da Mega Sena, posso ganhar a qualquer momento nesse bilhete aqui. Você trocaria esse bilhete que você tem, que ainda não é vitorioso, tá? Por um trabalho de 50 mil por mês? Pô, eu trocaria, né? Mais garantido do que um bilhetinho lá que é só um papel com um sonho, tá? Venda passiva é sonho, ok? Venda ativa é realidade para pequenas empresas. Venda passiva é para grande empresa, tá? A venda passiva está para a chuva, assim como a venda ativa está para a irrigação, água encanada. Você prefere contar com a chuva ou prefere contar com a irrigação? Você prefere contar com o seu bilhete da Mega Sena ou com um serviço bem pago? Né? Essa é a mudança de paradigma que a gente tem que criar e eu espero que a gente consiga criar até o final desse curso aqui. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.